Hello! Oi, tudo bem, gente? Oi, pessoal! Voltamos depois de uns bons meses sem gravar vídeo nesse canal. A gente voltou e hoje a gente vai falar de uma coisa que muitas pessoas perguntam pra gente. Como é ser casado com uma pessoa estrangeira, com uma pessoa de um país diferente, com culturas diferentes, idiomas diferentes. Então a gente vai contar o nosso ponto de vista, algumas coisas que a gente percebe que aconteceu com a gente e algumas coisas importantes num relacionamento, quando você tem um relacionamento com uma pessoa de uma cultura diferente. Pra quem não nos conhece, eu sou a Ana, esse aqui é o Eric e esse aqui é o nosso bebê Abraham. Eu sou brasileira, ele é mexicano e o Abraham nasceu aqui nos Estados Unidos, que é onde a gente tá morando agora, então ele é americano. Então, o primeiro tópico vamos falar sobre culturas distintas. Vamos dar nosso ponto de vista. Como foi pra mim conhecer a cultura mexicana e como foi pra ele conhecer a cultura brasileira. Como foi pra ti, amor, conhecer a cultura brasileira? Eu acho que eu queria muito saber porque a gente não conhece muito no México as pessoas do Brasil. Ao menos eu não conhecia brasileiros no México. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi muito interessante porque eu queria... Então, as mulheres eram bonitas, então eu fiquei interessado. Ficou de olho nas brasileiras, ele ficou de olho em outras brasileiras antes de me conhecer. Então, eu quero dizer, se as mulheres do Brasil são muito bonitas, por isso eu casei com uma brasileira. Mas se eu tinha muitas ganas de conhecer, porque eu não sabia nada. Não, meu amor. Eu também. Então, uma coisa que eu gostei muito dos brasileiros é que eles eram muito expressivos. Eles falavam muito alto e eu ficava assim como, eles só querem chamar a atenção. Mas eu acho que é algo que vocês, em sua forma de... É só a forma que vocês falam. Então, pra mim conhecer a cultura mexicana foi muito legal. O que eu gostei e amei de cara foi as comidas e as danças. Quando eu conheci o Eric, ele me ensinou a dançar salsa. E aí eu vi que os mexicanos, os latinos em gerais, né, mas os mexicanos que eu conheci, eles dançavam muito bem. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Uma das coisas que virou rotina no nosso relacionamento aqui em casa é misturar diferentes idiomas em uma conversa. Às vezes eu posso ter uma conversa com o Eric em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, e a gente se entende. Eu acho que às vezes a gente acostuma a falar algo porque se escuta melhor nessa língua que a gente está falando. Sim, tem certas palavras que são específicas dessa língua que a gente gosta de falar. Pelo fato do espanhol e o português serem duas línguas muito parecidas, outra coisa que acontecia muito no começo, agora até que não acontece muito, é muito difícil, mal entendidos linguísticos. Eu falar uma palavra que é feia no espanhol, mas que no português não tem nada a ver. Quando eu conheci o Eric, a primeira vez que ele falou... Então, vou explicar. Em espanhol, não brigue comigo significa no me arreganes. Então, arreganhar em português significa outra coisa. E isso é muito engraçado, porque quando eu conheci o Eric, uma vez eu tava falando com ele, e ele achou que eu tava brigando com ele, e ele falou, meu amor, não me arreganes. E eu fiquei assim, what? O que você tá falando? Eu não fiz isso. Então, acontece muito de ter mal entendidos linguísticos por conta dos idiomas. Tem alguma palavra em português que eu falei e foi estranho pra ti? Emperrar. Então, quando... Não, não é emperrar, é emperrar. Emperrar. Mas a gente não fala ha, a gente fala rr.
emperrar. Então a gente fala, então quando ela me falou emperrar, no México a gente fala isso, eu acho que isso é uma maneira um pouco grosseira, vocês falam grosseira? Grosseira para falar que ele está muito... Com muita raiva. Com muita raiva, raiva. Emperrada. Porque eu falei pra ele, amor, a porta tá emperrada. Então, E ele, quê? As coisas não podem emperrar. Mas é muito engraçado. Então, uma coisa muito importante que você também precisa ter em mente quando você vai casar com um estrangeiro é que você vai precisar se adaptar às comidas dele. Tanto faz se é parecido ou não, você precisa se adaptar porque é importante vocês comerem junto todo dia e você também não vai querer fazer uma comida diferente pra você e outra pra ele, né? Então é uma coisa que aconteceu muito comigo. É porque no Brasil a gente tem a mania de comer feijão e arroz todo dia com alguma coisa. É o básico, né? Pode ter outras coisas, mas o feijão e arroz quase todo dia é essencial. E quando eu casei com o Eric, meu maridinho aqui, ele simplesmente não gosta muito de arroz. E ele é fã de feijão, mas não todo dia. Então é uma coisa que eu tive que me adaptar, ser criativa, encontrar receitas que tanto ele como eu ia estar satisfeito. Que idioma que a gente briga? Então quando a gente briga... Não, eu acho que... Então, eu queria falar isso. Quando... então, se você casa com alguém que não fala a sua língua, vocês vão escolher uma língua. E com essa língua que vocês vão comunicar melhor. Para a gente, espanhol. Ela, inclusive, ela se sente melhor falando espanhol comigo que falando português. É estranho, porque eu sinto que quando eu falo espanhol as coisas vão mais rápido. Porque se eu falar português, às vezes vai ter uma coisa aqui e ali que ele pode não entender. Então se eu falar espanhol, eu tenho certeza que... Não, mas eu entendo tudo agora. Ele entende. Mas se a gente briga no espanhol... A gente briga em espanhol, mas se eu estiver com muita raiva, eu começo a falar português e tu sabe disso. Mas se ela briga com a Brown em português. Eu brigo mais com a Brown em português, mas se eu estiver discutindo com o Eric e eu estiver com muita raiva, acaba saindo do português. Última coisa que eu queria falar é uma coisa muito importante que a gente aprendeu no nosso relacionamento. É não fazer críticas pesadas em relação ao país do outro. Eu sinto que eu posso falar mal do Brasil à vontade, mas quando o Eric fala, eu me sinto ofendida. Então, eu aprendi o mesmo com ele, a respeitar. Que eu acho que qualquer pessoa se ofende, né? Vocês têm que sempre, você tem que pensar antes de falar, porque às vezes eu não sou muito assim como, oh meu México, oh eu amo México, mas eu sei que é o lugar onde eu nasci e que ela tem que respeitar também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente deu aqui algumas dicas de como é mais ou menos estar casado com um estrangeiro, né? Enfim, é assim pra gente hoje. A gente gosta muito de ter inserido na nossa casa culturas diferentes. E pelo fato da gente estar morando aqui nos Estados Unidos, né? A gente também... Uma mistura de três. É uma mistura de três. Então a gente tenta sempre ter a mente aberta, né? Não, só o meu presta, só o meu é melhor. Isso é uma coisa que você não pode ter se você quer ter inserido dentro da sua casa culturas diferentes. E a gente adora isso, a gente ama isso, tá muito feliz de que nosso filho vai crescer assim. E... eu acho que se você, não só se você casa com alguém, mas se você viaja e você vai conhecer um país, um país diferente, você tem que ter essa mente de que você precisa conhecer, que você precisa se adaptar no lugar onde você está, porque eu acho que a gente é como a gente, quando a gente mostra respeito para eles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um comentário, deixa um like.
e se inscreve no nosso canal. Fazer parte da nossa família. A gente compartilha vlogs do nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos, como é a vida de estudante internacional. E é isso. Ok. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Beijo. Tchau. Tchau. É muito, já fala.